Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo. E hoje vou falar um assunto muito sério com vocês. Na verdade sempre é sério, mas hoje vou tocar em um ponto delicado, que é quem são os falsos profetas, quais são as suas profecias, suas previsões, como eles corrompem a humanidade, e também falar aí um pouco sobre uma profecia, uma previsão aí para 30 de março de 2021, daqui a alguns dias. Na verdade até fiz um vídeo sobre esse tema, mas fui inspirado, quando eu terminei o vídeo, faltou alguma coisa e fui inspirado para falar o que eu vou falar agora a seguir para vocês. É o seguinte, amados irmãos, de milênios atrás, há pessoas que, através da religião ou das crenças religiosas, corrompem as pessoas e seguem, inclusive, alguns rituais por causa disso. Então, na época antiga, inclusive na época que Jesus veio à Terra, eles já seguiam algumas escrituras antigas que diziam que o Messias iria chegar para salvar a humanidade, que seria o grande rei de Israel e tudo mais. Então eles ficaram aguardando este Messias chegar. Mas estas pessoas, esses sacerdotes que realmente davam a palavra para os povos que lá seguiam essas crenças religiosas, sempre detinham o poder sobre tudo. Eles eram pessoas ricas, enquanto proclamava para os pobres, e colocava algumas leis, algumas regras, inclusive, para que essa população pagasse o dízimo. E isso já vem de antiguidade, já vem desde esse tempo. Então, compreendam como hoje, atualmente, ainda isto repercute para toda a pessoa, todos nós. Queridos, hoje, eu estou encurtando um pouco, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Hoje também existem os falsos profetas, desde aquela época. Se eu pegar um pouco mais antigamente, após a chegada de Cristo, que inclusive Cristo foi crucificado por estes falsos profetas, pois foram eles que induziram, que armaram toda a estratégia para que Cristo, que é o Messias, mas eles não quiseram acreditar, porque na verdade Cristo lutava contra o que eu estou falando para vocês agora, contra esses falsos profetas, contra este tipo de comércio religioso que existe, e existia desde aquele tempo. Inclusive na época subjugavam as mulheres não podiam sentar nas mesas com os homens, e Cristo não era assim. Cristo veio pregar a liberdade, mas eu não vou me aprofundar sobre isso. Após Cristo vir à terra e dar a sua palavra, após criada a Bíblia em si, foi criada a Igreja Romana, a Igreja Católica. Só que não vou falar mal delas, porque tudo depende também do mensageiro. Houveram muitos santos, muitas pessoas santificadas, inclusive após, por ajudar muitas pessoas. Mas aquela cúpula, as cabeças, a ponta da pirâmide, infelizmente, queriam sempre ter mais poder. E se a gente for avaliar quais são os grupos mais ricos do mundo, com certeza a Igreja Católica Romana, vamos dizer, ela é a mais rica do mundo.
E ali está quase perdendo para essas igrejas evangélicas que hoje há templos por quase todos os países, né? E muitas delas, inclusive, começaram no Brasil. Mas vamos lá. Naquela época, quando vamos dizer, julgavam as pessoas e colocavam na fogueira por alguma coisa que até Giordano Bruno que falou, a Terra não é o centro do universo, né? Nós giramos, nós orbitamos o Sol. Eles acabaram colocando, vamos dizer, tirando a vida de Giordano Bruno, como outras mulheres, entre outros, que eles julgavam ser pessoas que eram contra a igreja, contra a palavra sagrada. E hoje isso continua existindo, só que não da mesma forma, claro. Mas como é que isso acontece aqui nos tempos de hoje? Queridos irmãos, não vemos problemas das pessoas irem às igrejas, tanto a católica, que eu acho inclusive, na minha opinião pessoal, ok? A melhor para se ir, porque tem uma liberdade maior, porque não é forçadamente falado sobre dízimo. Então a igreja católica você pode ir, pode orar, pode aclamar a Deus, e você não é tão forçadamente em volta do comércio, do dinheiro. Agora outros templos, infelizmente, não estou também menosprezando, porque como eu disse, tudo depende do mensageiro, tudo depende do pastor, né, que está ali proclamando a palavra divina, mas há realmente templos que só visam o comércio. Então, o que são falsos profetas? Falsos profetas são aqueles que utilizam da palavra divina falsamente para gerar lucro e riquezas em cima da fé das pessoas. Então, eles pedem dízimo, porque eles dizem que se a pessoa não der o dízimo, Deus não vai ajudá-lo financeiramente. Então, para ela ser rica, para ela ter carro, para ela ter casa, para ela ter dinheiro, ela precisa dar dinheiro. E não é o que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou que a caridade vem através da palavra, do carinho, do afeto, do respeito, do amor ao próximo. Ajudar as pessoas ao redor, que inclusive aparecem diante de nós. Pode ser as pessoas das ruas carentes, pode ser um parente, um amigo que precise, pode ser aqueles que têm frio e vamos dar um cobertor, vamos dar blusas, pode ser aqueles que têm fome, vamos dar alimentos, entre tantas outras formas de praticarmos o dízimo, a caridade para o próximo, ou mesmo confortando com a palavra alguém que está sensível. Mas não. Os falsos profetas fizeram disso um comércio. E o pior é que os governantes, por exemplo, aqui do Brasil, eles precisam de votos. É óbvio que essas igrejas evangélicas, entre outras, contêm centenas de milhares de pessoas. E todas são entrelaçadas umas com as outras. Porque em todas as cidadezinhas, desde a menor cidadezinha do Brasil, está um templo, vamos dizer evangélico ou qualquer outra vertente que seja, que está ligado a outros grupos dos mesmos grupos, como se fossem filiais de uma grande pirâmide. E todos aqueles vão recebendo uma certa parte, mas principalmente aqueles que estão no topo da pirâmide. Então tudo, não estou generalizando, ok? É visado através do comércio. E os governantes precisam de votos. Então o que eles fazem? Não cobram determinados impostos dessas igrejas, desses templos. Inclusive, adentrando um parênteses aqui, agora, eu acho que nem um mês atrás, foi lá promulgada uma lei por força maior, lá no Congresso, né, na Câmara dos Deputados e tudo mais, e perdoaram dívida de bilhões desses templos. E esses templos têm, acho que se abusar, chega até trilhões em dinheiro.
mas eles perdoaram dívidas de vários desses templos de bilhões. Esses bilhões que foram perdoados e deveriam ser pagos por esses templos, poderiam ajudar milhões de pessoas aqui no Brasil. Olha a grandiosidade disso que eu estou falando. Então, por que eles perdoaram essa dívida desses templos? Porque sabem que quando forem se reeleger, vão precisar desses pastores, desses falsos profetas, para que eles falem os seus seguidores para votarem em determinados políticos. E é por isso que o Brasil vive rodando em círculos. É por isso que sempre os mesmos corruptos estão lá. Fecha parênteses. Aí vamos lá, queridos irmãos. Vamos às profecias desses falsos profetas, como eles utilizam a palavra para enganar as pessoas. Eles falam, inclusive alguns, que Deus vai te punir se você não der o dízimo, que Deus é um ser, que o poder de Deus vai vir sobre a terra, sobre as pessoas, e vai causar dano àquelas pessoas. Então eles corrompem, eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas, para que elas sejam seguidoras e serventes, escravos desses pastores. E eles dizem que também devemos ser escravos de Deus, praticamente quase de forma literal, sendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus devemos ver como um Pai que nos ama também, e ama de uma forma que nós humanos aqui nem podemos imaginar, porque o jeito que um ser humano pensa como Deus nos ama é completamente errôneo e pequeno. Não podemos compreender. O mínimo que podemos saber como Deus nos ama é que Ele nos ama grandiosamente a ponto de ver nossos erros, ver nossas imperfeições e mesmo assim continuar nos apoiando, nos protegendo dentro de nós. Como Cristo disse, o templo de Deus está dentro de nós. Quando perguntaram para ele qual templo devo orar, ele falou: ore sozinho em sua casa, porque o templo de Deus está dentro de nós. Nós temos a consciência de Deus dentro de nós. Nós somos partícula, centelha divina de Deus. Mas vamos lá, eles utilizam a palavra como até profecias, como esta do dia 30 de março de 2021, que informações mais pontuais passarei em outro vídeo que já gravei no canal Plutarco. Vocês vão lá depois, mais tarde talvez, e vejam este vídeo sobre 30 de março de 2021. Mas aqui eu digo a vocês, quando eles falam: eu falei com Deus, Deus me disse isso, Deus falou que vai acontecer isso ou aquilo, Deus me disse. Calma aí, vamos avaliar sobre esta questão. Quando a Maria, mãe de Jesus, ficaria grávida, teria uma criança, Deus mandou um mensageiro, o arcanjo Gabriel. Inclusive, o arcanjo Gabriel também conversou com Marta, sua prima, que foi mãe de João Batista. Então, quem veio? Foi Deus que desceu à terra para falar com Maria, ou até a Marta, mãe do João Batista? Não, foi arcanjo Gabriel, foi um anjo, foi um mensageiro, anjo mensageiro. Nós podemos falar com Deus? Sim, mas não às custas de dinheiro, não às custas de interesses por trás disso. Nós temos condições de falar com Deus quando nós estamos em euforia, em emoção, em um nível vibracional muito alto, e quando realmente nos abrimos para isso. Sim, e quando nós nos conectamos com Deus, é lindo, é maravilhoso, é majestoso, e jamais Ele vai vir falar conosco nesta conexão, uma conexão de certa forma telepática, dizendo que vai haver um desastre aqui ou um desastre ali, ou algo
que vai arruinar a todos. Jamais. Não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, um ser de luz, um ser superior, sim, ele conversa. Muitos, por exemplo, desses que falam, que profetizaram isso ou aquilo, ou no caso do dia 30 lá de março, Deus me falou isso, que vai acontecer isso. Às vezes, como até diz na Bíblia, que algumas entidades se falsificam de outros, de anjos, às vezes com quem ele se relacionou nessa comunicação, pode ser um ser até trevoso. Ou não podemos julgar também. Mas o importante é que Deus não vai aparecer na sua frente assim, porque Deus é o todo, é uma consciência. Ele é como se fosse, vamos dizer, um dos olhos dele, ou um dos dedos dele é um sol central galáctico. Só que um poros da pele é como se fosse o nosso sol galáctico, nosso sol central. Mas existem outras galáxias com outros sóis centrais. Então, para nós concebermos o que é Deus de forma onde nós podemos vê-lo, Ele está em tudo. Ele ouve tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode também se materializar de todas as formas. Mas não é assim que as coisas funcionam. Normalmente, quando por exemplo, um profeta bíblico falou com um ser, com um anjo, com um mensageiro. Mas não, eles fazem questão de utilizar, eu falei com Deus, Deus me falou. Para quê? O que há por trás disso? Talvez o que há por trás disso seja interesses financeiros. Porque é muito fácil falar que tal dia, ainda colocando datas, que os seres superiores não colocam datas. E todas as profecias, desde o Apocalipse bíblico, entre outras, 3 dias de escuridão, entre outras e outras, até de Nostradamus, Fátima ou qualquer outra, não se põem datas. O próprio Cristo, quando perguntaram a ele, quando chegará o dia do fim, o dia do julgamento, fim dos tempos, ele falou, nem eu, nem os anjos, somente o Pai sabe. Então quer dizer, quando se põe datas, talvez haja um interesse por trás de tudo isso. Talvez haja algo que seja necessário para aguçar aqueles fiéis seguidores, para poder de repente dar mais dízimo, para poder tentar comprar a passagem para o céu ou sua proteção na terra, ou qualquer coisa que seja. Antigamente era tão literal isso, que eles vendiam a entrada para o céu e davam uma carta carimbada lá, como se fosse a entrada para o céu, em alguns centenários atrás, talvez até um milênio. Mas isso acontecia, e hoje eles fazem a mesma coisa. Eles pedem cartão de crédito, eles pedem carro, casa, eles pedem dinheiro. Se você não tem, eles pedem joias, eles pedem, se você não tem, empreste do seu vizinho do lado aí que está sentado. Nós temos maquininhas de cartão, venham. É isto que eles querem. Esses são os verdadeiros falsos profetas. Eles sabem dentro deles que estão fazendo coisas erradas. Eles sabem que estão tirando dinheiro, inclusive, de pessoas carentes, pessoas que não têm, pessoas que se sacrificam, que lutam em trabalho diariamente, sofridamente, não têm dinheiro às vezes nem para se alimentar, mas por lavagem cerebral dão parte ali na igreja. Desses corruptos e desses que crucificaram Cristo. Que com certeza, muitos desses que têm esses trejeitos fáceis de conquistar as pessoas e de falar a palavras, foram aqueles sacerdotes antigos que pediram para soltar Barrabás e contagiaram a população dando moedas, denários, ouro, qualquer coisa que fosse, para pedir a soltura de Barrabás e o crucificamento de Cristo. É a mesma linhagem, se não até são os próprios reencarnados. Então, queridos irmãos, o que eu venho falar aqui hoje, a culpa não é da pessoa que vai nesse templo e que tem fé e que vai para orar e que vai para clamar a Deus. A culpa não é do evangélico, a culpa não é do cristão,
A culpa são desses falsos profetas, porque aqueles vão ali porque sim, precisa da palavra, precisa saber, ter conhecimento, precisa ouvir a palavra da Bíblia, precisa ouvir a palavra de algum sábio, precisa ouvir aquela emoção. Muitas pessoas sofrem por diversos tipos de situação, por diversas coisas, e as pessoas precisam ir às vezes na igreja, num templo, para orar, para se sentir ali com uma ponta de esperança. Só que eles dão a palavra, só que daí eles pedem o dinheiro, e a pessoa se sente obrigada a dar, praticamente dessa forma. Só que alguns templos ainda vão mais além, mais longe. Nesses cultos, eles falam às vezes a palavra mais do mal, do diabo, do Satã, do que do próprio Cristo, ou do que próprio Deus, ou do própria palavra simples de falar amor. Talvez em alguns cultos nem o amor seja citado, mas eles falam o nome do mal várias e várias vezes para contagiar, para dar medo às pessoas, para depois pedir o dízimo. É isso. Porque eles estão interligados com esses seres trevosos. Eles têm chance de redenção? Talvez sim, claro que sim. Mas talvez se eles mudarem a consciência, se eles falarem assim, puxa vida, o mundo está indo às avessas, estamos realmente nas tribulações, eu tenho tanto dinheiro, eu sou bilionário, eu sou um dos macedos da vida, eu sou um das mundiais da vida, eu sou um das universais da vida, eu tenho tanto dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Porque no caixão ninguém leva, para o outro lado do véu ninguém leva, o que eu vou fazer? Talvez eles se conscientizem e falem, puxa, eu tenho 10 bilhões, eu posso ajudar muitos brasileiros, ou até países que têm muita carência também. Quem sabe, se a gente orar, eles não mudam. As pessoas vão lá nos templos deles, e ao invés deles pedirem o dízimo, eles deem às pessoas, fazem uma pesquisa, quem precisa realmente? Não mintam. De, vamos dizer, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, 10 mil pessoas, de 100 pessoas ali, nesse culto em determinado local, falem, olha, vocês aí, quem realmente precisa? Nós vamos aqui distribuir dinheiro, ajuda a vocês, ou nós vamos comprar cesta básica, e quem necessitar vai ter cobertor, vai ter blusa, vai ter comida, vai ter alimento. Vamos ajudar, mas não. Sabe o que eles fazem? De 100%, nem 1% eles revertem para o povo. Eles fazem sim construções para eles, porque isto é que eles lavam o dinheiro. São através de algumas obras que eles falam que é para os povos, para o povo, mas não, é só para lavar dinheiro. Então, eles têm sítios, fazendas, helicópteros que resgatam o dinheiro dos templos, como o de Salomão, aqui no Brasil, helicópteros cheios de malas e malas, quando botam todo o dinheiro no helicóptero, o helicóptero até dá uma balançadinha assim, de tanto pesado que está. Então, vamos orar. Quem sabe eles se conscientizem, e de todo esse dinheiro que eles tiraram, talvez eles voltem, revertam isto ao povo. Por que não? Tudo é possível. Vamos crer que todos podem ter redenção. Vamos crer que eles possam se conscientizar. Vamos crer que eles possam parar, ao menos, de enganar as pessoas. Porque agora que pessoalmente, por causa do confinamento, não pode estar lá presente, eles estão fazendo isso pela internet. E eles estão implorando por dinheiro na internet. Eles estão implorando, fazendo de tudo para ter e pedir depósitos. Online, inclusive. Então vamos orar, mas acima de tudo há algo muito melhor e já de início todos devem ter: consciência do certo e do errado, do bem e do mal. Então, se nós notamos que talvez uma palavra, um pastor, um padre, quem quer que seja,
esteja talvez corrompendo as pessoas, esteja talvez induzindo as pessoas, estejam tendo muito interesse em dinheiro, ao invés de realmente dar a palavra sadia, saudável, e quer algo em troca, inclusive, vamos parar, vamos nos libertar de tudo isso. Vamos estar cientes. Hoje há um grande despertar em massa da humanidade, muitos estão acordando sobre isso. Só que ao mesmo tempo, como nós estamos vivendo tribulações, muitas pessoas estão necessitadas da palavra. Então, eu digo e peço a todos vocês que estão me ouvindo agora, sejam os verdadeiros pastores de Deus, sejam os verdadeiros Cristo na terra, sejam aqueles que dão a palavra de amor e de conforto ao seu próximo que necessita. Mas não adianta dar a palavra para quem não quer acreditar. Mas você pode dar a palavra para quem quer que seja, até alguém desconhecido. Mas você também pode praticar a caridade. Porque sim, tudo que fazemos, tudo que pensamos positivo, recompensas vêm. Tudo que praticamos de positivo, recompensas vêm. Então vamos ser os verdadeiros pastores, cristos e divinos, porque é a única solução. Vamos acabar com esta farsa, vamos acabar com esta mentira, vamos libertar mais pessoas, porque agora chegou o momento, amados irmãos, as máscaras irão cair. As pessoas vão despertar, mas elas precisam encontrar um caminho ainda neste momento. Elas precisam saber aonde ir, porque elas estão carecendo de fé, de esperança, de uma palavra de amor, de conforto. E você, que está me ouvindo agora, você aí, me ouvindo, é você que ela precisa. Cada um de vocês está abrindo para uma consciência crística. Por isso despertaram antes, por isso estão vendo a verdade antes de muitos. E chegou a hora de trabalharmos coletivamente em conjunto, libertar toda a humanidade, mesmo com uma oração em silêncio, mesmo com um pensamento nobre, positivo para com tudo, até para a nossa vida, mas principalmente pensando no próximo. Isto será rico para ajudar nesse processo de ascensão coletiva. Pensem no que eu falei, levem isso adiante. Amo vocês. Depois eu falo no outro vídeo sobre o 30 de março, o que vai acontecer, tá bom? Nessa profecia desse pastor evangélico. Amo vocês, muitas bênçãos, queridos. E até a próxima. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz.